Vera esperava a irmã mais nova na saída do aeroporto, quando, sem esperar, avistou o próprio marido. Ele estava parado com uma mala velha e gasta, aquela que em casa costumava chamar de traste sem serventia. Então, uma senhora encurvada se aproximou dele e perguntou quase num sussurro: "O senhor trouxe?" A resposta do marido fez Vera paralisar. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Aqui é o Léo, e a história começa agora. Mas escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. A padaria já soltava cheiro de pão quente antes mesmo de as portas abrirem para os clientes. Valéria Gomes chegou primeiro, pendurou o casaco num cabide na entrada apertada dos fundos, vestiu o avental com a estampa já desbotada e foi conferir o balcão. Em 15 anos de trabalho, ela tinha aprendido a saber só pelo cheiro se o pão estava no ponto ao sair do forno e só pelo barulho da coifa se ela estava com defeito. Será que quebrou de novo? A padaria era pequena, só 4 mesas, mas o movimento começava cedo. Uns queriam um pãozinho como café da manhã reforçado, outros só ficavam de pé no calorzinho da loja até o ônibus chegar. "Val, como você tá hoje?" perguntou Gal, a atendente do segundo turno, que contava o troco no caixa empurrando as moedas com o dedo. "Minha irmã tá chegando." "Ah, a Sueli." Gal levantou a cabeça. Ela não vinha aqui fazia 8 anos. 8 anos, meu Deus. E vai ficar quanto tempo? 2 semanas, acho. Valéria passou o pano no vidro do balcão e puxou a bandeja de rosquinhas mais para frente. Só que o voo atrasou. Já empurraram o horário em 2 horas. "É o clima lá fora", disse Gal com toda a convicção, apesar de nunca ter pisado num avião na vida. "Pelo menos ajeita o cabelo. Ela te viu quando você era mocinha." Valéria sorriu e não respondeu. Ela tinha 42 anos e já tinha perdido a conta de quem ainda lembrava dela. De manhã, o espelho devolvia a imagem de uma mulher de avental de trabalho, cabelo preso num rabo de cavalo e a marca do travesseiro ainda no rosto, porque tinha dormido pouco. Em casa, ela se arrumou rápido. Tirou uma bolsa do armário do corredor, imaginando que talvez a Sueli precisasse dela, caso quisesse dar um pulo até o interior. A bolsa estava na beirada da prateleira. Atrás dela, havia um vão escuro, largo, retangular. Valéria passou a mão pela madeira, bateu a poeira na calça jeans e fechou a portinha. Alguma coisa passou pela cabeça dela e sumiu no mesmo instante, porque a chaleira apitou, porque tinha que desligar o ferro, porque Genário gritou do corredor assim que entrou. "Val, vou fazer um serviço longe." O freezer de uns fregueses pifou, botaram a carne toda na área de serviço, mas lá já tá derretendo tudo. É longe, do outro lado do anel viário. Kaeli já abotoava o jaquetão velho, aquele que usava nos serviços mais sujos. "Talvez eu me enrole por lá até de noite. Você mesma vai buscar a Sueli." "Vou eu mesma." "Ótimo, então." Ele parou um segundo, olhou para ela meio de lado, como se estivesse fazendo uma conta de cabeça. "Assim que chegarem do aeroporto, vão direto para casa. Ela vai estar cansada da viagem." A porta bateu. Valéria ficou um instante parada no corredor e depois foi pegar a bolsa. Ela e Genário viviam sem luxo, mas também sem passar aperto. Ele era técnico de eletrodomésticos e as mãos dele de fato davam conta do recado. Geladeira, máquina de lavar, lava-louça, fogão velho, ele consertava tudo, e os clientes iam passando o número dele de vizinho para vizinho. O dinheiro entrava de forma desigual, ora sobrando, ora um mês inteiro só de serviço miúdo. 2 anos antes, tinham financiado um carro, e desde então Genário toda vez contava em voz alta quanto ainda faltava pagar. E cada vez aquilo soava como uma cobrança, mesmo que no fundo ele não a cobrasse por nada. Havia uma coisa em que Valéria tentava não pensar durante a semana, porque durante a semana tinha que trabalhar. O pai, seu Nelson, morava no interior, numa casa velha, com uma cozinha de fora e um barracão. A mãe tinha morrido 6 anos antes, e depois do enterro, alguma coisa se rompeu na família, algo que ninguém teve tempo de segurar. Começaram a falar da casa. Se valia a pena manter quem cuidaria dela, se não era melhor vender e cada um seguir a vida como gente.
O pai, na época, plantou-se no portão, cravou os punhos na cintura e disse de um jeito que Valéria guardou não só as palavras, mas a entonação. Por enquanto quem mora aqui sou eu. E depois esta terra é sua, Valéria, não mexe nela. Ela quis dizer que ninguém estava mexendo em nada, que só tinha perguntado. Mas acabou gritando. E ele gritou também. E ela foi embora batendo a porta do carro e ficou o caminho todo calada. Genário dirigia e falava naquela voz baixa e uniforme. Val, entende? Seu pai é só um mão de vaca. A casa vale mais para ele que a filha. Não é para você que ele guarda, é para ele mesmo, para sentir que ainda é o dono. Naquele momento aquilo se encaixou direitinho. Doeu, mas encaixou. Era mais fácil explicar para si mesma por que não dava meia volta com o carro. A irmã mais nova, a Sueli, tinha ido embora para fora do país 8 anos antes. Primeiro para trabalhar 6 meses, depois ficou. Cuidou de uma senhora acamada, depois de outra, depois de um homem que ficou dependente depois de um derrame. Não conseguia voltar. Ora era documento, ora não tinha com quem deixar o doente, ora era pena de gastar com a passagem porque o dinheiro ela mandava para cá. O pai não julgava a Sueli. Falava dela até com calma, com um certo orgulho, dizendo que tinha ajudado a Sueli a achar o rumo dela e que para Valéria deixaria o teto. E isso, na família, era assunto encerrado. Ninguém contestava. Só o Genário, quando a conversa chegava no interior, sempre puxava o papo da rodovia que iam construir por lá e de como a terra ia se valorizar rapidinho. Na praça em frente ao aeroporto ventava. Valéria chegou antes da hora, porque tinha medo de pegar trânsito, e agora andava de um lado para o outro no desembarque, olhando o painel. Na frente do voo da Sueli, continuava a mesma palavra, e do lado, o horário, já reescrito 2 vezes. As pessoas sentavam em cima das malas. Alguém dormia com a cabeça encostada na parede. Uma mulher de casaco grosso explicava alto para alguém no telefone que não ia encontrar ninguém, porque já estava ali fazia 3 horas. Valéria pegou um café na máquina, queimou os dedos no copo e se afastou para uma coluna perto da saída onde batia menos vento. Dali dava para ver bem as portas. Ela ficou aquecendo as mãos no papelão, pensando no que ia dizer para Sueli antes de tudo. 8 anos é muito tempo. Em 8 anos a pessoa esquece até o jeito que você ri. E então ela viu o Genário. Ele estava encostado na parede, à direita das portas, de boné puxado bem para baixo, com aquele mesmo jaquetão velho. Valéria nem se assustou no primeiro momento. A cabeça dela já ia montando uma explicação. Terminou o serviço mais cedo, resolveu vir buscar, quis fazer uma surpresa. Ela já levantava a mão para acenar. E não acenou. Do lado do marido, no chão, tinha uma mala marrom de cantos gastos com fechos de metal. Aquela mala dormia fazia anos no armário alto do corredor deles. Genário chamava de tranqueira do sogro, e todo começo de ano prometia jogar no lixo, e depois esquecia. Uma vez Valéria quis abrir aquilo, mas o marido disse: "Não mexe, ali é trapo velho, vai dar traça." Ela baixou a mão e ficou atrás da coluna. Uma senhora se aproximou do Genário, curvada, de casaco cinza, com os bolsos caídos, de lenço amarrado no queixo. O rosto dela era seco, mas os olhos rápidos. Ela primeiro varreu o saguão com o olhar, depois olhou o homem, depois de novo o saguão. "Trouxe a bengala?" perguntou baixinho. Valéria não teria escutado se não estivesse tão perto. Entre eles havia a coluna e uns 3 metros, não mais, e o zum-zum geral do lugar, no meio do qual, por algum motivo, certas vozes se destacavam nítidas. "Trouxe", disse Genário. "Com essa bengala, todo mundo vai acreditar que você era mais chegada a ele do que uma filha." Valéria pousou o copo na saliência da coluna. O café transbordou, queimou a pele entre os dedos e ela limpou a mão no casaco sem nem olhar. E se a Sueli chegar e começar a perguntar? A senhora mexia num botão do casaco. A Sueli vai se sentir ainda mais culpada. Genário falava com calma, sem pressão, do mesmo jeito que explicava para os clientes por que era mais barato trocar o compressor do que consertar. Uma largou o pai, a outra ficou lá fora. Você só diz na frente delas que o velho te chamava de filha e que, na hora da morte, não quis ver as duas.
Depois eu mesmo dou um jeito na procuração para Valéria. Valéria enfiou a mão no bolso do casaco. Os dedos acharam o celular, tatearam o botão da lateral, depois a tela. Ela não olhava para baixo, olhava reto para frente, para as portas de vidro, e deslizava o dedo pela tela do jeito que já tinha feito centenas de vezes ao ligar a gravação das conversas com o fornecedor, para depois não discutir preço. A tela deu um estalo sob a ponta do dedo. Ela empurrou o celular mais pro fundo do bolso, deixando só uma pontinha para fora, e não tirou a mão dali. Amanhã tem que sair tudo sem novela, dizia Genário. Dona Zoraide presta bem atenção. Você chora, conta como cuidou dele até o último dia, mostra a bengala. A Valéria se abala, a Sueli concorda de culpa. A procuração de venda da casa é assinada. O resto fica comigo, e a sua parte você recebe depois que o negócio fechar. Ele se inclinou um pouco na direção dela. Só não vai ter dó delas. As duas são moles. É nisso que a gente joga. Um carrinho de bagagem passou empurrado. A roda dele guinchava a cada volta. Valéria continuou ali, o ombro colado no revestimento frio da coluna, contando aquele guincho, porque não sobrava mais nada para contar. Genário se agachou, deitou a mala e soltou os fechos. A tampa abriu. Dentro havia algo embrulhado numa manta xadrez. Valéria reconheceu também a manta. Ela vivia pendurada num prego no barracão do pai. Genário desenrolou o pano. A bengala. Cabo de madeira escura, curvo, lustrado pela palma da mão a ponto de brilhar. O pai andava com ela nos últimos anos, depois da cirurgia na perna. Ele encostava a bengala perto da varanda quando mexia na horta, e depois vivia procurando, porque esquecia onde tinha deixado. Uma vez Valéria chegou, pegou a bengala do parapeito para levar para dentro e deixou cair no degrau de cimento. O pai só fez um gesto com a mão. Não faz mal. Madeira boa é resistente. Mas ficou uma marquinha, do tamanho de uma unha, bem na curva do cabo. Dali, de trás da coluna, não dava para enxergar a marca. Mas Valéria sabia que ela estava lá. Genário se levantou e passou a bengala para a senhora depressa, do jeito que a gente passa aquilo que não quer segurar na frente dos outros. Dona Zoraide pegou com as duas mãos, testou o apoio, curvou um pouco as costas e olhou para ele de baixo para cima, como quem pergunta se era assim mesmo. É assim, disse ele, e não se endireita. Você é velha, doente, passou a vida cuidando dos outros. Velha eu sou mesmo. Pois é, ótimo. Ele fechou a mala, ergueu pela alça e correu os olhos pelo saguão. Valéria teve tempo de se virar para o painel. Ficou de frente para os números, lendo a mesma palavra sem entender nada. Os dedos no bolso apertavam o celular com tanta força que a quina do aparelho cravava na pele. Quando ela olhou de novo, não tinha mais ninguém junto à parede, nem ele, nem a senhora. Só no chão, onde estivera a mala, sobrou uma marca úmida de sola de sapato. Atrás das portas de vidro zumbiu. As folhas se abriram, e os primeiros passageiros do voo atrasado começaram a passar pelo corredor amassados, com bolsas a tiracolo, apertando os olhos por causa da luz. A Sueli saiu entre os últimos. Valéria a viu antes de reconhecer. O jeito de andar era o mesmo, mas todo o resto estava diferente. Cabelo curto, jaqueta clara, bolsa clara no ombro e uma segunda, menor, colada no corpo. A Sueli vinha virando a cabeça para os lados, e Valéria de repente entendeu que a irmã a procurava no meio da multidão, do jeito que a gente procura alguém que tem medo de não achar. Val! A bolsa escorregou do ombro e caiu no chão. A Sueli abraçou a irmã pelo pescoço com os dois braços, e Valéria sentiu como ela tremia. Val, me perdoa. Me perdoa. Eu devia ter vindo antes. Sueli. Eu sempre achei que ia dar tempo. Pensava, termino esta semana, deixo a velhinha com a família dela, pego uma passagem mais barata. Ela falava depressa contra o ombro da irmã, engolindo as palavras. Eu nem cheguei pro enterro. Sueli, calma. Ele deve ter me amaldiçoado. Valéria apertou a irmã com mais força e olhou por cima da cabeça dela, para lá, para a parede onde fazia pouco estava o marido. As pessoas passavam. Alguém esbarrou nelas com uma mala e pediu desculpa. Não amaldiçoou, disse Valéria.
A voz saiu firme, como se estivesse respondendo a um freguês que o pão estava fresquinho, saído do forno de manhã. Vamos, hora de ir para casa. Ela se abaixou, pegou a bolsa caída, pendurou no próprio ombro e, com a mão livre, ajeitou o casaco. O celular no bolso estava com a tela virada para a perna, e nele ainda corria a barrinha vermelha da gravação. Valéria apertou o botão por cima do tecido, interrompendo. Depois pegou a irmã pelo braço e a levou para a saída. O táxi estava enfiado no meio do fluxo, tentando sair do estacionamento. E o motorista, um rapaz de jaqueta com gola de pelo, ficava olhando pelo retrovisor. É longe? Perguntou para Valéria. É pro bairro industrial. Já mandei o endereço. Beleza. A Sueli ia do lado, apertando a bolsa no colo. Olhava pela janela, pro engarrafamento na saída, pras filas de carro, pro muro de concreto com propaganda, e de repente disse: Aqui mudaram tudo. Antes não tinha essas caixas de vidro. Foram construídas faz 3 anos. Da última vez eu fui embora do ponto de ônibus. Tinha uma cabine azul ali. Derrubaram a cabine. A Sueli ficou quieta. Depois enfiou a mão na bolsa, tirou um pacote de lenços, enxugou o rosto e guardou de novo, como se fosse um procedimento de trabalho ao qual já estava acostumada. Val, vou ser sincera. Eu achava que você nem ia querer falar comigo. Por quê? Sei lá. A Sueli passou a mão pelo joelho, alisando a barra da calça. Você ficou aqui com ele, com o pai, e eu só mandava dinheiro. Valéria olhava para a nuca do motorista. O limpador de para-brisa ia de um lado para o outro, mesmo quase sem chuva. Uma garoinha só, eu não fiquei, disse ela. Eu não ia lá visitar ele. Como assim não ia? Depois que a mãe morreu, a gente brigou por causa da casa. E pronto. Eu não fui mais. A Sueli virou o corpo todo. Espera aí. O Genário me escrevia que você cuidava dele, que você ia lá todo sábado. Valéria não respondeu na hora. Enfiou a mão no bolso do casaco, tateou o celular e os dedos se fecharam nele com firmeza, do jeito que a gente agarra o corrimão quando a cabeça roda. O que mais ele te escrevia? Ah! A Sueli franziu a testa, tentando lembrar. Sempre curto. Eu perguntava como o pai estava, ele, dormindo. Eu escrevia dia sim, dia não, como o pai estava. Ele, bravo, melhor não ligar. Uma vez escreveu que o pai desligava o telefone na cara quando ouvia que era eu. Escreveu assim, com essas palavras. Fiquei uma semana sem conseguir fazer nada. Eu tinha uma senhora acamada para cuidar. Eu dava banho nela e chorava. A Sueli deu um risinho curto e sem graça. Ela ainda me dizia, por que você está chorando? Seu pai está vivo. O motorista ligou o rádio baixinho para não atrapalhar. Uma voz de homem cantava alguma coisa sobre estrada e sobre mãe. E para você, o que ele dizia? Perguntou a Sueli. Que você estava longe e que para você tanto fazia. Valéria falou isso de forma neutra, como quem repete a previsão do tempo. Que você mandou dinheiro e ficou de consciência tranquila, que não era para esperar nada de você. Fala baixo. A Sueli olhou para o motorista e abaixou a voz. Eu mandava cada centavo. Não tirei férias por 3 anos, mandei 7.000 para remédio naquele inverno, lembra? Quando ele teve aquela crise de pressão. Eu não sabia desses 7.000, disse Valéria. Dentro do carro ficou um silêncio enorme, mesmo com o rádio tocando. A Sueli abriu a boca, depois fechou. Olhou para a irmã num olhar demorado, e dava para ver ela tentando juntar uma coisa com a outra, e o quanto aquilo não fechava. Val, a gente conversa em casa. Val, eu não tô entendendo. Em casa, repetiu Valéria, e indicou com os olhos a nuca do motorista. Chegando lá, eu te mostro tudo. A Sueli concordou com a cabeça e virou para a janela. O resto do caminho ela ficou contando do trabalho, do homem que teve o derrame e que ela erguia sozinha, porque o guincho de transferência não cabia no apartamento, de como aprendeu a aplicar injeção, de como lá pagavam em dia. Falava animada, animada demais. Assim fala quem tem medo do silêncio.
Em casa, Valéria arrumou a cama da irmã no quartinho onde antes ficava a mesa do computador, e agora se amontoavam as caixas de ferramenta do Genário. Ela empurrou as caixas para a parede, pegou a roupa de cama no armário e forrou o sofá-cama. A Sueli andava pelo apartamento tocando as coisas. A estante, o porta-retrato onde os três estavam com a mãe na beira do rio, o cacto no parapeito da janela. Ainda está vivo, ela se surpreendeu. Esse é eterno. Lembra que a mãe dizia que cacto em casa dá briga? Ela dizia muita coisa. Genário voltou já tarde. Valéria ouviu ele demorar na fechadura, depois pôr a bolsa de ferramenta no canto, depois abrir a água do banheiro. Ele apareceu na cozinha de camiseta de dormir, com as mãos molhadas, renovado, satisfeito, e da porta abriu os braços. Sueli, seja bem-vinda. A Sueli levantou para receber ele, que a abraçou e deu tapinha nas costas dela. Você não brinca. 8 anos. Nem dá para reconhecer. Ah, para com isso. Tô falando sério. Ele puxou uma cadeira, sentou, esticou a mão pro pão. Hoje eu me acabei, tô vendo estrela. O freezer daquela gente não é freezer, é uma vala comum. Passei meia tarde desmontando, no fim tava tudo detonado. Falei, gente, joga fora. E eles, conserta, era da avó. Foi longe? Perguntou Valéria sem se virar do fogão. Depois do anel viário. Ainda peguei fila na saída. Achei que não ia conseguir sair. Valéria pôs na frente dele um prato, batata, 2 salsichas e um pedaço de picles. Ele puxou o prato e começou a comer. Comia com apetite, falava de boca cheia e contava de uma cliente que exigia garantia de um aparelho comprado lá pelos anos 90. A Sueli escutava, sorria e depois disse: Genário, eu queria te agradecer de coração. Ele levantou a cabeça. Por quê? Como assim, por quê? Você cuidava do pai, ia lá visitar. Eu ficava presa lá, feito grudada, sem poder fazer nada. Genário pegou o pão, partiu no meio e olhou para algum ponto do lado da geladeira. Aquilo durou 1 segundo, talvez 1 segundo e meio. Depois ele voltou a olhar para Sueli e balançou a cabeça. E como ia ser diferente? A gente é família, não é? Sei que foi pesado. Pesado. Ele concordou consigo mesmo. Ele tinha um gênio danado, o seu Nelson. Você fala uma palavra, ele responde 10. Às vezes eu chegava, descarregava as compras e ele, não quero suas esmolas. E ainda começava a gritar. Sério? Perguntou a Sueli baixinho, e fazia coisa pior. Valéria estava na pia lavando uma panela. Fechou a torneira, pôs a panela para secar, enxugou as mãos no pano de prato e disse com calma. Genário, você por acaso não foi lá no aeroporto hoje? O garfo na mão dele não tremeu. Ele mastigou, engoliu. No aeroporto não, eu fui pro lado totalmente contrário. Por que achou que era eu? Achei que era quem? Um cara com uma mala, disse Valéria. De costas parecido. Genário riu. Ah, a mala tem aos montes por lá. Isso é verdade, concordou Valéria. Sentou à mesa e começou a empilhar guardanapos. Por dentro, tudo nela estava no lugar. As mãos, a voz, o rosto. Ela sabia. Bastava dizer uma palavra sobre a bengala e ele na hora ia se safar. Ia dizer, você imaginou. Ia dizer, você me confundiu com outro. Ia dizer, que senhora? Do que você está falando? Passei o dia inteiro fora da cidade. Aqui a ordem de serviço, aqui o endereço. Liga para os clientes, pergunta. Saía ser tão convincente que a Sueli acreditaria nele, não nela. E a própria Valéria acreditaria pela metade, porque em tantos anos tinha se acostumado a acreditar. Por isso ela empilhou os guardanapos, empurrou para o lado do açucareiro e disse, bom, tô cansada hoje. Você está se sentindo mal? Genário olhou para ela com atenção. As pernas estão latejando, tô de pé desde as 6. Então vai deitar. Ele empurrou o prato. Sueli, desculpa, eu também tô apagando. Amanhã a gente conversa direito. Ele foi pro quarto, ligou a televisão e 20 minutos depois de lá vinha o som constante de uma novela da madrugada e mais 10 minutos depois, o ronco.
As irmãs ficaram na cozinha sob a única lâmpada acima da mesa. A Sueli pegou o celular, abriu a conversa e começou a rolar para cima. Cada vez mais para o alto, cada vez mais para trás. Olha, fim do inverno. Eu escrevo: Genário, como tá o pai? Ligo para ele e ele não atende. Ele: o telefone quebrou. Mandei consertar. Uma semana depois: Genário, e aí, como ele tá? Não liga por enquanto. Ele tá bravo com vocês duas. Com as duas, repetiu Valéria. E aqui, começo da primavera. Eu pergunto se não é melhor eu vir. Ele: não precisa. A Valéria controla tudo. A Sueli levantou os olhos. Val, ele me escrevia isso com essas palavras exatas. Valéria pegou o celular da irmã, rolou mais para cima. As mensagens eram curtas, sempre curtas. O pai tá dormindo. O pai tá bravo. Melhor não ligar. A Valéria mesma não quer encontrar ele. Recebi o dinheiro, obrigado, vou repassar. Para mim ele dizia exatamente o contrário, disse Valéria. Toda vez que voltava de lá, ficava parado no corredor, tirando o sapato e balançava a cabeça. Ele não quer te ver, Val, não se humilha. E você acreditava? E o que eu ia fazer? Valéria pousou o celular na mesa. Depois daquela briga, eu mesma não conseguia procurar ele. Tinha vergonha. E aí o marido chega e diz: não precisa. E para mim ficava mais fácil. Era cômodo acreditar nele, entende? Eu dizia para mim mesma: pô, pronto, a culpa não é minha. É ele que não quer. A Sueli ficou calada. Estava sentada, abraçando os próprios ombros, e na cozinha dava para ouvir a água descendo pelo cano atrás da parede. Os vizinhos de cima enchiam a banheira. Sueli, disse Valéria, vou te mostrar uma coisa. Só não grita, ele tá dormindo. Ela pegou o celular, achou a gravação, botou o aparelho sobre a toalha da mesa entre as duas e baixou o volume no mínimo, de um jeito que as duas tiveram que se inclinar. Primeiro veio o zum-zum do saguão, o anúncio de um voo, passos de alguém, o guincho de um carrinho. Depois a voz de senhora, baixa, meio arrastada. Trouxe a bengala? A Sueli se sobressaltou. Ainda não tinha entendido nada. Só olhava para o celular. Trouxe. Com essa bengala todo mundo vai acreditar que você era mais chegada a ele do que uma filha. A voz era a dele. Impossível confundir. Era aquele jeito, aquela lentidão, aquele hábito de puxar o ar antes da última palavra. A Sueli tapou a boca com a mão. A gravação seguia, falando da Sueli que se sente mais culpada, de que uma largou o pai e a outra ficou lá fora, de que o velho a chamava de filha e a elas não quis ver, da procuração que ele mesmo daria um jeito. Depois a voz do Genário disse claramente, quase corriqueira: só não vai ter dó delas. As duas são moles, é nisso que a gente joga. Valéria apertou a pausa. A Sueli ficou imóvel, a mão ainda na boca, só os dedos brancos nas juntas. Depois ela baixou a mão devagar, apoiou na mesa com a palma para baixo e olhou para a irmã. Valéria, disse muito baixo, ele simplesmente enganou a gente, feito criança, 8 anos. Eu mandava dinheiro para ele. Eu escrevia: obrigada, Genário, você é como um irmão para a gente. Sueli: não, espera. A Sueli levantou, foi até a janela, ficou de costas. Os ombros tremiam, mas ela não fazia barulho nenhum. Depois se virou. E a bengala, de onde ele tirou? Da casa do pai? Do barracão? Acho que sim. E para quê? Valéria guardou o celular no bolso do roupão. Para que essa senhora venha aqui amanhã com a bengala e chore? No quarto a cama rangeu. As duas ficaram paradas. O ronco parou. Ouviu-se um murmúrio confuso. Depois de novo a respiração regular. A Sueli voltou para a mesa, sentou, chegou mais perto e falou num sussurro: Val, vamos acordar ele agora. Agora mesmo, na cara dele, eu ponho isso para tocar. Não. Por quê? Porque ele vai dizer que não é ele. Ou que você entendeu errado. Ou que ele estava falando de outra coisa. Valéria falava com calma, olhando para a tampa da mesa. Sueli, eu conheço ele há 20 anos. Ele não confessa. Vira tudo do avesso. E daqui a meia hora somos nós que vamos estar pedindo desculpa para ele. E eu ainda vou ficar de culpada por gravar o marido. Então, calada. Não ficar quieta. Juntar prova.
A Sueli olhou para ela com atenção, como se fosse a primeira vez. Juntar o quê? Tudo. Valéria dobrou um dedo. Quem é essa dona Zoraide? De onde ela apareceu? Quanto tempo ficou lá? Quem pagava ela? O que o pai realmente dizia e para quem? Tem os vizinhos. A dona Rita tá viva, eu sei. Me contaram no enterro. Dormiram pouco. A Sueli deitou de madrugada e Valéria não deitou de jeito nenhum. Ficou na cozinha até amanhecer. Depois tomou banho, depois começou a fritar panqueca, porque precisava ocupar as mãos com alguma coisa. Genário veio atrás do cheiro. Estava barbeado, de camisa limpa, e Valéria reparou nisso na hora. Em geral, ele ficava de camiseta esticada até o meio do dia. Ah, panqueca! Ele sentou, puxou a cadeira para perto. Meninas, eu queria falar uma coisa. Enquanto a Sueli está aqui, a gente tem que resolver a questão. Que questão? A Sueli saiu do quarto sonolenta com a toalha no ombro. Não dá para arrastar o assunto da casa do pai. Genário pegou uma panqueca direto do prato, soprou. Uma senhora vai vir aqui, dona Zoraide. Ela cuidou do seu Nelson antes de ele morrer. Valéria estava no fogão, de costas para a mesa, virando as panquecas com a espátula. Cuidou? Repetiu a Sueli. É, uma cuidadora. Boa senhora simples, de bom coração. Ficou com ele os últimos meses, dava banho, dava comida, dava os remédios. Ele suspirou. Só não fiquem nervosas, mas talvez por justiça seja bom dar alguma coisa para ela. O velho não era um estranho para ela. Silêncio. Ainda mais, acrescentou Genário, que o pai, dizem, confiava mais nela do que em qualquer um. Sei que dói ouvir isso, mas a gente tem que encarar a verdade. Valéria tirou uma panqueca da frigideira, botou no prato, pingou óleo. O óleo chiou. A Sueli olhava para a irmã, e Valéria sentia esse olhar na nuca. Ela mexeu de leve o ombro. Agora não. Por que vocês estão caladas? Perguntou Genário. Olhou de uma para outra e, pelo visto, achou que tinha entendido. O rosto amoleceu, a voz ficou mais quente. Meninas, eu não sou inimigo. Entendo como isso soa. Só que às vezes uma pessoa de fora acaba sendo mais chegada que o próprio sangue. Acontece. Vocês não são as primeiras. Que ela venha, disse Valéria. Essa é a minha menina. Só que primeiro eu quero ir na casa do pai. A espátula bateu na beira da frigideira. Valéria se virou. Genário estava com a panqueca na mão, sem mastigar. Pra quê? Porque é a casa do meu pai. Val, que isso? Ele largou a panqueca na beira do prato. Lá tá tudo sujo, poeira, deve ter até rato. Você vai lá agora só para remoer o coração. Ainda mais a Sueli, que acabou de chegar de viagem. Eu não cheguei de viagem, disse a Sueli. Eu descansei. Genário virou o olhar para ela. Sueli, sinceramente, o que vocês vão ver lá? Uma casa vazia, gelada. Eu fui lá no outono. Depois disso, fiquei 3 dias sem ânimo. Então a gente olha e volta, disse Valéria. E a dona Zoraide, que vem à noite. Ele ficou quieto, pegou a xícara, botou de volta sem beber. Tá, vão, disse por fim. Mais rápido. E levem as chaves, estão na entrada, na cômoda, dentro de uma latinha. Eu sei onde estão as chaves. Valéria desligou o gás. Enxugou as mãos no pano, pendurou com cuidado na porta do forno e olhou para o marido com calma, de forma neutra, do mesmo jeito que olhava para ele todas as manhãs havia 20 anos. A gente volta na hora do almoço, disse ela. O ônibus para o interior ia por 2 anéis viários e por uma ponte. E lá dentro cheirava a roupa molhada e a mexerica que alguém descascava no banco de trás. Valéria ficou o caminho todo na janela, olhando como do outro lado do vidro passavam galpões, depois oficinas, depois campo aberto. A Sueli cochilava, o ombro encostado na divisória, e acordava a cada buraco. Quando apareceu a caixa d'água conhecida, ela se endireitou e passou a olhar para frente. Do jeito que olham a estrada as crianças que estão sendo levadas para um lugar onde há muito não vão. Do ponto foram em silêncio, subindo a rua, passando pela venda onde num banco fumavam 2 homens de calça de trabalho. O portão do pai era de ferro, um dia pintado de verde, e a tinta tinha descascado até a ferrugem, em lascas grandes.
Valéria pegou a latinha com as chaves, mas o cadeado nem estava travado, só a alça encostada. A folha do portão abriu com aquele mesmo som que ela conhecia a vida inteira. Primeiro um guincho, depois uma batida surda contra o batente. O quintal recebeu as duas com cheiro de terra molhada e folha podre. A cerca do lado esquerdo tinha caído sobre a do vizinho e se segurava por um fio. O telhado do barracão tinha afundado, as telhas jogadas por cima uma da outra, escoradas com tijolo. A cozinha de fora estava com as janelas fechadas, e numa delas havia um cadeado. A outra estava só presa com arame. Perto da varanda, escurecia um canteiro revirado, mas não plantado, e do lado, fincadas na terra, umas estaquinhas. O pai sempre marcava com elas as fileiras, para a cebola ficar reta. A Sueli olhou para as estaquinhas e parou. Valéria seguiu adiante até a varanda e ouviu no quintal do lado alguma coisa farfalhar, um balde tinir e a voz de alguém perguntar quem estava andando por ali. Dona Rita saiu na rua enxugando as mãos no avental, posto por cima do casaco, e ao ver as irmãs bateu palma com tanta força que o estalo se espalhou pela rua inteira. Começou a falar de uma vez, depressa, do jeito de quem esperou muito por alguém e já não tinha esperança, que as filhas enfim tinham chegado, que ela já pensava que a casa ia ficar vazia para sempre, que o seu Nelson esperava por elas todo santo dia. Valéria escutava junto à varanda e em certo ponto cortou a vizinha com uma pergunta que fez a mulher travar. Perguntou como ele esperava. Assim mesmo esperava, disse Dona Rita, e a voz dela baixou. Ficava aqui no portão olhando para o lado do ponto. Chegava o ônibus, ele olhava quem tinha descido e voltava para dentro. Valéria disse que o marido contava para ela outra coisa, que o pai não queria vê-la, que depois da briga tinha arriscado ela da vida, que não valia a pena se humilhar. Disse tudo de forma neutra, sem levantar a voz, e viu o rosto da vizinha se manchar, do pescoço para cima. Dona Rita ficou quieta, depois se segurou no mourão do portão como se precisasse de apoio, e falou já mais baixo. Contou que o seu Nelson perguntava pelas filhas o tempo todo, se a Valéria não tinha ligado, se ela não tinha ficado sabendo de alguma coisa da Sueli, que ele levava o próprio telefone até ela e pedia para discar o número, porque sozinho não acertava as teclas e não enxergava os numerozinhos. Que dava linha, mas ninguém atendia, e o velho balançava a cabeça, pegava a bengala e ia até o portão, como se lá fosse mais fácil para ele. A Sueli sentou no degrau da varanda, direto no cimento frio, pondo a bolsa do lado. Disse que o pai não tinha ligado para ela nenhuma vez no último ano, e Dona Rita olhou para ela com uma perplexidade sincera. Acabou saindo que ele escrevia cartas comuns de papel, porque era da velha guarda e não confiava nem em mensagem, nem na voz do telefone, que vivia sumindo. Sentava à noitinha, punha os óculos remendados com fita isolante e escrevia. Comprava os envelopes na venda do interior em pacotinho de 10 e Dona Rita levava para ele quando ia comprar pão. Quem levava as cartas ao correio era o genro. Chegava, descarregava as compras, ajeitava alguma coisa na casa e dizia: "Deixa comigo, seu Nelson, eu ponho no caminho." E o velho entregava. Valéria estava parada no meio do quintal, ouvindo o vento arrastar uma folha seca pelo chão. Ida e volta, ida e volta. Ela não interrompia. Dona Rita contou ainda que no primeiro ano depois da briga, o pai andava fechado e não falava com ninguém. E depois se recompôs. E um dia disse para ela por conta própria que tinha sido um bobo, que devia ter corrido atrás da filha e feito as pazes, e que tinha medo de uma coisa só, morrer estando de mal com elas. Depois a vizinha se calou, olhou para o lado e perguntou se Valéria tinha certeza de que queria ouvir o resto. Valéria respondeu que tinha. A história foi curta. Dona Rita carregava batatas da despensa, com as mãos ocupadas. Parou para descansar junto à própria cerca e ouviu que perto do portão dos vizinhos conversavam. Genário disse para o velho: "Não passa vergonha, para elas você não faz falta." O pai não respondeu nada. Ficou parado, virou-se e entrou em casa. 3 dias depois disso ele não saiu, não abriu para ninguém que batia, e a vizinha já pensava em chamar a polícia.
No quarto dia, ele saiu com um balde até a torneira do quintal e, à pergunta dela, respondeu que estava vivo, para onde é que ia sumir. Por dentro, a casa estava fria, feito porão. A luz da entrada não acendeu, ou era o disjuntor, ou tinham cortado por falta de pagamento, e elas passaram para a sala, naquela luz acinzentada que vinha da janela. Cheirava ali como cheira uma casa depois de uma doença longa. Remédio, roupa lavada, madeira seca e, por cima disso, alguma coisa azeda. Tudo estava no lugar, como se o dono tivesse saído por 1 minuto. O sofá com o lado direito afundado, onde o pai sempre sentava, porque o lado esquerdo era desconfortável para ele apoiar. A mesa coberta com a toalha de plástico de florzinha miúda. Em cima, uma caneca com uma marca escura ressecada no fundo, uma cartela de comprimido apertada até a última casinha e os óculos com a haste quebrada, presa com fita isolante azul. Num canto perto do aquecedor tinha um chinelo gasto por dentro, o esquerdo mais que o direito, porque depois da cirurgia ele poupava a perna. Na parede pendia um calendário do ano passado, com foto de uma ponte, virado nos meses de outono. Valéria chegou perto e parou. As datas estavam circuladas a lápis, não seguidas, mas de poucos em poucos dias, e do lado de cada círculo tinha sempre a mesma palavra, com letra miúda, mas firme. Entreguei. Aqui e ali, ao lado, apareciam as letras V e S. O último círculo estava marcado 2 vezes, e junto dele constava: entreguei a V. Valéria tirou o calendário do prego, dobrou no meio e enfiou debaixo do braço. No parapeito havia um maço de envelopes limpos, uns 6, e do lado uma folha com selos colados. Um envelope planou até o chão quando ela pegou os outros, e a Sueli apanhou e ficou muito tempo segurando na mão, olhando para o espaço vazio onde devia estar o endereço. A bengala não estava em lugar nenhum. Valéria percorreu a casa inteira 2 vezes, olhou atrás do sofá, atrás do fogão. No canto entre o armário e a parede, onde o pai sempre encostava, foi para a entrada, para a varanda, para a despensa. Nada. Voltou para a sala, parou no meio dela e devagar correu os olhos pelas paredes como quem examina um cômodo do qual tiraram uma única coisa. E por causa disso tudo ficou errado. O barracão abriu com dificuldade, a porta tinha afundado e raspava a terra. Lá dentro cheirava a óleo velho de máquina e a estopa seca. Na bancada as ferramentas estavam dispostas por tamanho. O pai não suportava a chave jogada num monte. Na parede havia um prego, onde por anos ficou pendurada a manta xadrez. E da manta sobrou só um retângulo mais claro na madeira e um fio arrebentado. As irmãs saíram para o quintal, e Valéria parou no meio dele, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. Disse em voz alta, tão alta que do telhado do barracão levantou voo um urubu, que aquilo o marido não tinha inventado na véspera. Ele tinha planejado. Não foi atrás de documento nem revirou dinheiro. Escolheu uma coisa que as duas com certeza reconheceriam num relance, porque sabia. Para um papel elas iam olhar com desconfiança, mas para a bengala do pai elas iam olhar e se desmanchar. A Sueli estava de pé, abraçando os cotovelos, e disse que ela mesma teria se desmanchado, que com certeza teria. A Valéria se aguenta. Dona Rita esperava as duas no portão, já com o avental tirado e o lenço amarrado. Levou as irmãs, passando por 2 casas, até a Dona Neuza, ex-enfermeira que trabalhou 40 anos no postinho de saúde do interior e em quem ali confiavam mais do que em qualquer papel. Dona Neuza era uma mulher forte, de cabelo grisalho curto e mãos pesadas, acostumadas a segurar gente. Acomodou as irmãs na cozinha, afastou do canto da mesa os potes com tampa de conserva e disse que estava esperando por elas. Não hoje, mas um dia. O pai tinha pedido para ela achar as filhas. 1 semana antes de morrer, quando ela ia até ele aplicar o analgésico, pediu que passasse um recado, que não vendessem logo a casa, que elas mesmas viessem e olhassem. O que exatamente iam olhar, ele não explicou. Disse, é só virem, elas vão entender sozinhas. A Sueli perguntou por que ela não tinha ligado, e Dona Neuza abriu os braços.
Número ela não tinha e pro genro pediu 2 vezes. Da primeira, ele prometeu passar ele mesmo e aconselhou a ela não encher a cabeça. Da segunda, mandou ela não se meter, porque na família deles eles resolviam as coisas. Sobre o telefone, Dona Neuza contou a parte, e nessa história, o pior era o quanto tudo era corriqueiro. O aparelho do velho vivia sem bateria e o carregador sumia sempre. Genário de tempos em tempos levava o telefone, dizendo que ia ver por que estava pegando mal, e sumia com ele por 1 semana. Devolvia aparentemente funcionando, mas depois disso, os números embaralhavam. A própria enfermeira viu o pai discar na frente dela e o telefone continuar mudo. Ela pegou o aparelho, olhou e viu que os números estavam trocados e faltava 1. Quando falou isso em voz alta, o velho olhou para ela, alisou a toalha de plástico com a mão e respondeu: "Se o número está certo, então é que simplesmente não atendem." Sobre Dona Zoraide, ela sabia pouco. Uma mulher curvada de cinza cumprimentava por cima da cerca. Aparecia algumas vezes, não se dava com ninguém no lugar. Era de um serviço de cuidados lá da capital, e o endereço desse serviço Dona Neuza tinha num caderno de linha quadriculada, onde anotava tudo em sequência: telefone, aniversário, receita e quanto devia a quem pelos ovos. O serviço ocupava 3 salas no térreo de um prédio, com entrada própria e uma placa torta. Na recepção, atrás de uma mesa, estava sentada uma mulher de uns 60 anos, de casaco de tricô. Na frente dela tinha um caderno aberto e uma lata de bombom cheia até a boca de clipes de papel. Ela olhou para as irmãs por cima dos óculos, perguntou qual era o parentesco delas com o cliente e exigiu o documento. Valéria botou tudo em cima da mesa: certidão de óbito, RG, sua certidão de nascimento com o sobrenome do pai. A Sueli botou do lado o passaporte. A atendente, que no crachá constava como Olga, estudou os papéis mais tempo do que era preciso. Depois tirou os óculos e foi buscar uma pasta em silêncio. O pedido era curto: cuidado em domicílio, visita dia sim, dia não, de 4 horas. No total, 10 dias, 5 visitas, encerrado depois disso. A Sueli perguntou 2 vezes como se o número pudesse mudar. Olga virou a folha e girou na direção delas. E Valéria viu a letra conhecida, grande, inclinada para a esquerda, com aquele mesmo rabisco no fim da assinatura que Genário desenhava igualzinho havia 20 anos em recibo, em nota e no contrato do financiamento do carro. No campo de quem pagava estava o sobrenome dele. No campo de grau de parentesco estava escrito filho. O telefone era o mesmo que estava salvo nos contatos da Valéria, anotado só como Genário. A atendente disse que não conferia documento de parente. A pessoa pagou, fez o cadastro e ligou logo: é da família. E depois botou os óculos de lado e disse que ia contar uma coisa que fazia tempo precisava ser dita a alguém. O pai pedia para ligar para as filhas. Ele mesmo ligava para aquele número, explicava que o telefone dele estava ruim e pedia que discassem, para avisar que ia para o hospital. Ela explicou que não era permitido, que ali era serviço social, não correio. Mas ele pediu tanto que ela fez como manda a regra, ligou para quem pagava e pediu que ditasse os números das filhas. Quem pagava respondeu que não precisava, que as filhas mesmas tinham recusado, que tinham a vida delas, que o velho inventava e se confundia e que não era para dar ouvido a ele nem incomodar elas. A Sueli virou para a janela e ficou assim enquanto a conversa continuava. Valéria perguntou por que tinham tirado a cuidadora. Descobriu-se que foi a pedido do próprio cliente. O seu Nelson ligou e pediu para não mandarem mais aquela mulher. A pergunta sobre o que não tinha agradado, se ela tinha sido grossa, respondeu que não era isso, que ela ficava perguntando tudo sobre a casa, para quem ia ficar, se estava com a documentação certa, se tinha testamento, e que ele não queria que uma pessoa de fora fuçasse nos papéis dele. Disse que não confiava nela e que era melhor não vir ninguém, ele mesmo ficava deitado. Valéria pediu cópia do contrato, do pedido, das anotações de visita e a assinatura da atendente confirmando que as cópias eram fiéis. Olga olhou demoradamente para ela, depois perguntou para quê.
Valéria respondeu que naquela noite, aquela mulher ia à casa dela com a bengala do pai na mão e ia contar de forma comovente que tinha sido filha dele. A atendente levantou, pegou a pasta e foi até a copiadora no canto. E no caminho disse, sem se virar, que Dona Zoraide constava com eles fazia 3 anos e pegava os casos mais pesados, os que ninguém queria, porque tinha um neto doente e que gente assim, por dinheiro, aceita muita coisa. Mesmo assim, entregou às irmãs as cópias com assinatura e carimbo. Voltavam de van. A Sueli segurava no colo a pasta com as cópias e por cima o calendário dobrado no meio, prendendo com as 2 mãos, como se pudesse voar. Na bolsa da Valéria tinha uma folha em que Dona Neuza anotou o número dela com algarismos grandes, para não errarem, e embaixo o número da Dona Rita. Do lado de fora passaram os primeiros prédios da capital, depois a ponte, e lá embaixo se abriu a água escura, encrespada pelo vento. O celular vibrou no meio da ponte. Na tela apareceu Genário. Valéria deslizou o dedo e ouviu uma voz animada. Cadê vocês? Prometeram voltar pro almoço. Já tô pondo a mesa. Comprei um bolo de nozes, do jeito que você gosta. Ela respondeu que tinham se atrasado e que estava tudo bem, e perguntou a que horas Dona Zoraide viria. Ele disse que às 7. Aí Valéria disse que queria que a essa hora todo mundo estivesse reunido e enumerou o primo Diego, a Dona Rita, que de qualquer forma ia à capital hoje visitar a filha. Ele ficou uns 3 segundos calado e perguntou, para que a Dona Rita? Valéria respondeu que ela conheceu o pai e lembrou as palavras dele mesmo. A família tem que ver que a gente age como gente. Ele concordou, mas a voz ficou mais dura, como se ele tivesse sentado e feito uma conta. Valéria desligou, botou o celular no bolso e ficou olhando o encosto do banco da frente, onde alguém, fazia tempo, tinha riscado um coração e 2 letras. A Sueli achou a mão dela e segurou até o ponto de descida. Em casa, cheirava a baunilha e raspa de limão. Sobre a mesa da sala grande, tinha um bolo na caixa de papelão com tampa transparente. Do lado, uma pilha dos pratos bons da estante, aqueles de festa que só saíam 2 vezes por ano. Genário recebeu as 2 na entrada, pegou a bolsa da Sueli, ajudou Valéria a tirar o casaco e pendurou ele mesmo, ajeitando os ombros no cabide. Estava de camisa limpa, barbeado, e cheirava a uma colônia que usava raramente. Do portão até a cozinha, ele falou o tempo todo sobre ter tirado folga para o dia seguinte, que tinham que resolver tudo hoje e não voltar mais no assunto, que a família precisava ver que eles agiam como gente, e não como certos parentes que se arrancam por causa de metro quadrado. Valéria respondeu que concordava, e que por isso mesmo tinha chamado quem também conheceu o pai. Disse isso de costas para ele, tirando xícaras do armário. E pelo silêncio que se fez atrás dela, entendeu que ele estava olhando para sua nuca. Depois, ele perguntou quem exatamente ia vir, e na voz dele apareceu aquela objetividade seca com que conversava com o cliente sobre preço de compressor. Ela enumerou: o Diego, a Dona Rita. Ele disse: ótimo, muito bem, e foi para a sala arrastar cadeiras. O Diego chegou primeiro, de jaqueta aberta, com uma sacola de mexerica, e logo encheu a entrada com a voz. Era primo da Valéria e da Sueli por parte de mãe. Trabalhava numa garagem de ônibus e em qualquer reunião de família sentava perto da porta, porque vivia com pressa de ir para algum lugar. Dessa vez tirou os sapatos, foi para a sala e sentou não perto da porta, mas num canto do sofá, de onde dava para ver todo mundo. Dona Rita apareceu 20 minutos depois. No mesmo lenço, com uma sacola de onde espetavam potes, ela afinal tinha passado na casa da filha e de lá vindo direto para cá. Genário saiu para receber ela e tentou pegar a sacola, mas ela disse que carregava sozinha e levou para a cozinha. Dona Zoraide chegou por último na hora certa. Demorou um bom tempo no corredor de fora, depois tocou uma vez curto. Valéria abriu. A senhora estava no mesmo casaco cinza, de lenço no queixo, e na mão direita tinha a bengala. Cabo de madeira escura, curvo, lustrado até um brilho fosco, escurecido bem na curva. Ela entrou arrastando pesado as pernas, e a bengala batia no piso.
3 passos, batida, 3 passos, batida. Mesmo que no aeroporto, junto à parede, essa mesma mulher tivesse ficado de pé trocando o peso de um pé para o outro, sem apoio nenhum. Na sala, acomodaram-na numa cadeira de encosto alto. Ela pôs a bengala entre os joelhos, cobriu o cabo com as 2 mãos e correu os olhos por todos, um por um, se detendo no Diego mais tempo que nos outros. Depois tirou da manga um lenço, enxugou os olhos secos e começou a falar numa voz baixa, trêmula. Disse que o seu Nelson tinha sido como um pai para ela, que ela ia lá quando ninguém ia, dava banho, dava comida na boca, lavava a roupa na mão numa bacia, porque a máquina dele estava quebrada, que ele a chamava de filha, que antes de morrer chorava e falava das filhas de verdade. Uma morava perto e não aparecia, a outra lá fora contando dinheiro. Que ele com a própria mão deu aquela bengala de lembrança para ela, porque não tinha mais a quem dar. Dona Rita escutava de mãos cruzadas no colo, e só os lábios dela iam ficando cada vez mais finos. O Diego olhava para o chão. A Sueli estava sentada ao lado da irmã e não tirava o olho do cabo da bengala. Genário esperou uma pausa, suspirou e pôs na frente da Valéria uma pasta, comum de papelão com elástico. Disse que entendia o quanto era doloroso para as duas e que não pretendia acusar ninguém de nada, porque morto não volta. Mas a casa estava vazia. Era inverno. Os canos iam congelar e estourar, e na primavera começaria por lá a obra da rodovia, e o preço não se sustentaria sozinho. Que era preciso assinar uma procuração, ele arrumaria tudo. Parte do dinheiro seria dada a Dona Zoraide pelo cuidado, por justiça, e o resto ficaria na família. E acrescentou com brandura, olhando a Valéria no rosto: às vezes a gente tem que reconhecer os próprios erros. Valéria abriu a pasta, olhou a folha de cima e fechou de novo. Depois tirou o celular do bolso da blusa e pôs sobre a mesa entre o bolo e a pilha de pratos. Os erros têm que ser reconhecidos, disse ela. Vamos começar pelos seus. Apertou a tela e aumentou o volume no máximo. Do alto-falante veio o zum-zum do aeroporto. Anúncios, passos, o guincho de um carrinho. O Diego levantou a cabeça. Genário enfiou a mão no bolso atrás de cigarro. Mesmo sem fumar dentro de casa fazia uns 15 anos. Primeiro soou a voz de senhora meio arrastada, perguntando pela bengala. Depois a voz de homem sem pressa, com aquele mesmo hábito de puxar o ar antes da última palavra. Trouxe. Com essa bengala, todo mundo vai acreditar que você era mais chegada a ele do que uma filha. Dona Zoraide baixou o lenço devagar. A gravação seguia, falando de que a Sueli se sente mais culpada, de que uma largou o pai e a outra ficou lá fora, de que bastava dizer na frente delas sobre a filha e sobre não querer vê-las, e de que a procuração ele daria um jeito depois. E no fim, corriqueira sem pressão nenhuma. Só não vai ter dó delas. As duas são moles. É nisso que a gente joga. Valéria parou a gravação. Na sala dava para ouvir a água correndo no cano dos vizinhos, atrás da parede. Genário se levantou num pulo e a cadeira deslizou pelo chão e bateu na estante. Gritou que ela não tinha o direito de gravar, que aquilo era uma armação, que ela e a irmã tinham combinado tudo, que qualquer um fala qualquer coisa num aeroporto, ali tem centenas de pessoas, e que nem se sabia de quem era aquela voz. Valéria não se levantou. Empurrou o bolo para o lado e pôs sobre a mesa a segunda pasta, a que tinha trazido do serviço de cuidados. Abriu e começou a dispor as folhas uma a uma, virando na direção do Diego, porque ele estava sentado mais perto de todos. Contrato, pedido, anotações de visita. Ela lia em voz alta, de forma neutra, como quem lê uma nota fiscal. Cuidado em domicílio, visita dia sim, dia não de 4 horas. No total, 5 visitas, 10 dias. E a última folha ela virou para o marido, aquela em que estava o sobrenome dele no campo de quem pagava, o número de telefone dele e a assinatura com o rabisco que ele desenhava igual por 20 anos nos recibos. 10 dias, disse ela. Você contratou ela, você pagou por ela e você se registrou como filho. Dona Rita se levantou da cadeira com esforço, à moda de velha, apoiando a mão no joelho, mas falou com firmeza.
contou na frente de todos a mesma coisa que tinha contado de manhã no quintal. Como o velho ficava no portão olhando para o ponto, como pedia para discarem os números, como escrevia cartas e entregava para o genro para ele botar na caixa no caminho. E como um dia, carregando batata da despensa, ouviu perto do portão dos vizinhos: "Não passa vergonha, velho, para elas você não faz falta." Depois disso, o seu Nelson ficou 3 dias sem sair de casa e sem abrir para quem batia. A Sueli ligou para a dona Neuza e colocou no viva voz. A voz da ex-enfermeira ressoou pela sala inteira, nítida, com aquela entonação calma com que por 40 anos se anuncia às pessoas o resultado do exame. Ela confirmou. O pai pediu para acharem as filhas, pediu para passarem o recado de não venderem logo a casa e virem elas mesmas, pediu para o genro os números 2 vezes, e nas 2 levou não. E sobre o telefone, que ele levava para ver por que estava pegando mal e depois devolvia com os números embaralhados, também falou, e acrescentou que o velho, quando ela mostrou aquilo para ele, respondeu que se o número estava certo, então era que simplesmente as filhas não atendiam. A Sueli botou o celular na mesa, com a tela para cima, e olhou para o marido da irmã. Disse para ele que todos aqueles anos escreveu para ele toda semana, que ele respondia com uma linha só. O pai tá dormindo, o pai tá bravo, melhor não ligar. A Valéria controla tudo. E que para Valéria, ao mesmo tempo, ele dizia que para Sueli tanto fazia que ela tinha mandado dinheiro e ficado tranquila. Que ele por anos manteve as 2 em cantos separados e para cada uma servia a versão que a deixasse com mais vergonha. Depois a Sueli abriu o aplicativo do banco e começou a enumerar as quantias que mandou para o Genário para o pai. Dona Rita olhava de olho arregalado e só suspirava. Quanta coisa! O Diego se virou devagar para o Genário e perguntou: "Genário, você intrigou as 2 de propósito?" Genário gritou de novo, agora sem escolher palavra, que todo mundo tinha se combinado, que a gravação não provava nada, que o velho era insuportável, que ninguém conseguia chegar perto dele, que ele sozinho ia até lá pela estrada esburacada, levava comida, consertava a torneira e ninguém agradecia, que a Valéria mesma não ia, e a Sueli ficava lá fora de folga em vez de tomar um avião. Falava alto, avançando com o olhar em cima de cada um, e quanto mais falava, mais claro ficava que ele não estava se justificando. Estava furioso por ter sido pego. E então Dona Zoraide, olhando para frente, para a toalha da mesa, disse baixinho que não sabia que elas tinham escutado no aeroporto. Ele virou para ela e rosnou: "Cala a boca." Essa única palavra caiu na sala de um jeito que dali em diante não precisava provar mais nada. A senhora estremeceu de corpo inteiro, se encolheu na cadeira e começou a chorar, não do jeito que tinha chorado meia hora antes, com lencinho e pausa, mas de forma feia, assustada, enxugando o rosto com a mão. Falou de forma atrapalhada, engolindo o fim das palavras. Que ele mesmo tinha achado ela pelo serviço, que ofereceu dinheiro depois da venda da casa, que disse: "As filhas são ruins, largaram o velho. Vocês só vão ajudar a fazer justiça." Que mandou segurar a bengala na mão e se apoiar nela o tempo todo. E que disse: "Assim que virem a bengala, vão se desmanchar." Valéria se levantou, chegou perto e pegou a bengala. Dona Zoraide soltou os dedos na hora. O cabo estava morno das mãos alheias e sujo bem na curva, ali onde por anos descansou a mão do pai. A madeira tinha escurecido e por cima tinha se assentado a poeira cinza do barracão. Valéria passou o polegar por ali, limpando. Debaixo da sujeira, apareceu a marca. A Sueli chegou perto, olhou e disse baixinho que o pai sempre guardava aquilo com cuidado. Valéria apertou a bengala contra o corpo, envolvendo o cabo com as 2 mãos, e ficou assim, enquanto Genário dizia alguma coisa atrás dela, cada vez mais depressa e mais baixo, e ninguém mais escutava. Ele foi embora naquela mesma noite, batendo a porta com tanta força que a latinha das chaves caiu no chão. No começo estava certo de que a mulher ia se acalmar, não ligava, esperava. Depois começou a mandar para Sueli mensagens longas, dizendo que a Valéria não estava bem, que ela tinha ficado abalada depois da morte do pai,
que se enrolou sozinha na própria cabeça. Depois apareceu com flores e uma garrafa de água, ficou no corredor de fora e falou pela fresta que não valia destruir uma família por causa de uma casa velha, que ele quis o melhor, que o financiamento do carro não se pagava sozinho. Valéria escutou ele pela porta, e quando ele se calou, disse que as cartas do pai ele não botou na caixa do correio, e fechou a porta. Ela foi ao advogado na semana seguinte, cancelou tudo o que o Genário tinha conseguido preparar e, à parte, registrou uma denúncia, juntando a ela a gravação do aeroporto, as cópias do serviço de cuidados e os depoimentos das testemunhas. A Sueli deu o depoimento dela, sobre como durante anos passaram mentiras para ela, como ela transferia dinheiro para remédio e cuidado, e como esse dinheiro era prestado conta para ela numa linha só. Dona Rita e Dona Neuza vieram à capital e assinaram tudo o que foi exigido. E a Olga do serviço autenticou as cópias com a assinatura dela. O divórcio saiu rápido. Não tinha quase nada para dividir além do carro financiado, que ele levou junto com o resto da dívida. Dona Zoraide procurou a Valéria um mês depois do divórcio. Esperou ela na saída da padaria, quando ela terminava o turno. Ficou parada junto à porta, encurvada, e pedia perdão, repetindo sempre a mesma coisa sobre o neto e sobre o que tinham prometido para ela. Valéria não gritou e não a enxotou. Disse que entendia e que não guardava mágoa. E com isso foi embora, sem olhar para trás, porque entender uma pessoa e deixar ela voltar são coisas diferentes. A casa as irmãs não venderam como o pai queria. Resolveram reformar e deixar como lembrança dos pais, e no futuro veriam. A bengala as irmãs botaram na entrada da casa velha, junto à própria porta, não como uma relíquia e não como um monumento à culpa de ninguém. Ela simplesmente fica ali, e quando uma das duas entra vindo da rua e esbarra nela com o ombro, a madeira bate na parede, curto, surdo, familiar. Às vezes a coisa mais comum mostra quem, do seu lado, é gente de verdade. E quem por anos te segurou pelo ponto mais dolorido, para na hora certa te obrigar a assinar a mentira dos outros. Um dia Dona Neuza levou para as irmãs uma foto antiga. O seu Nelson estava sentado na varanda com aquela mesma bengala e olhava direto para a câmera. No verso, com a letra dele, estava escrito: "Quando as meninas vierem, eu mesmo entrego." Essas palavras a Valéria e a Sueli leram juntas com lágrimas e depois sentaram na varanda e ficaram muito tempo em silêncio. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.